Muito boa noite para você que nos acompanha. O Além dos Fatos está no ar e eu te faço uma pergunta. Você gosta de correr riscos? Gosta de sentir aquele friozinho na barriga? Hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, até que ponto se aventurar. Temos aqui a presença de um cara que gosta muito de se aventurar, o pastor Vinícius. Temos também abrilhantando a nossa noite com belíssimas mensagens musicais, Gasperazzo. E, é claro, a presença do pastor Gilson Brito, sempre trazendo uma palavra de oração para a sua vida. O programa Além dos Fatos começa agora. Hoje eu quero interagir com você, a gente já tá ali no Facebook, Twitter, Instagram, tudo já prontinho. Daqui a pouco eu vou ler alguns abraços para você. Para você que ainda não mandou, arroba Além dos Fatos, NT, esse é o nosso Instagram, facebook.com/Além dos Fatos. Tem também o nosso e-mail, alemdosfatos@novotempo.com, e o nosso blog, a gente já subiu os vídeos, tá ok? novotempo.com/Além dos Fatos. Agora eu quero falar um pouco sobre riscos. Essa semana a gente teve uma notícia muito triste de um montanhista que arriscou sua vida, se jogou de uma montanha muito alta e acabou perdendo a vida. Vamos dar uma olhada. Um apaixonado por altura. Aquele que parecia ser só mais um voo, pôs fim à vida de aventuras de Jim Potter. Conhecido como o astro dos esportes radicais, Jim desafiava o perigo caminhando em cordas suspensas e pulando de canyons com um macacão que parece uma asa. 3, 2, 1, see ya. O último desafio à vida de Jim foi no sábado à tarde. Ele e seu amigo saltaram de um penhasco de mais de 2.300 metros de altura dentro do Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia, usando a tal roupa. Segundo a imprensa americana, nenhum dos dois paraquedas teria aberto para pouso. Depois de muitos chamados de rádio não respondidos, uma equipe de bombeiros foi direcionada ao local. Os corpos foram encontrados no domingo. No local é proibido praticar base jump, mas Jim saltava e todos sabiam. Ele era um atleta radical, conhecido e respeitado. Além do base jump, praticava slackline, escalada. Começou a escalar aos 13 anos. Potter ficou conhecido principalmente por saltar com seu cachorro. Ele bateu recordes de escaladas e se tornou um dos primeiros montanhistas a escalar as 3 maiores paredes de Yosemite. Aos 43 anos, o aventureiro norte-americano deixa uma namorada e planos de casamento com ela. Que triste, né? E a gente foi para as ruas para saber se as pessoas têm arriscado suas vidas. Olha só o que eles responderam. Você já arriscou sua vida por um esporte? Já, na verdade já. Eu andava de bicicleta antes. Quando eu tava andando de bicicleta, caí do morrão e fui de cara na guia. Às vezes sair de casa, voltar depois de 2 dias quando a gente é adolescente. Quando foi assaltado, reagi. Não. Por que não? Porque a minha vida vale muito para os meus netos. Para a pessoa que eu amo, eu colocaria. A minha esposa, colocaria, minhas famílias. Eu sempre estou procurando me proteger de riscos, essas coisas assim. Depende da situação, entendeu? Se fosse para uma pessoa que eu gosto. Porque eu tenho um casal de neto, trabalho aqui há 20 anos com a Pipoquinha. E eu nunca vi um lugar tão abençoado de Jesus igual esse. Então não ponho a risco minha vida, não. Qual é o limite entre a vida e correr risco para você? Tem que tomar cuidado, né? Não pode fazer loucura, assim, essas coisas, né?
que ter responsabilidade. Hoje em dia não, já tenho uma família, acho que já passou minha fase já. Me arriscar não, mas sim praticar o esporte, né? O ciclismo. Entendeu? Qual o limite do risco para você? Ah, é bem tenso, hein? Até ficar louco. É, lógico. Até você ter a consciência, né? Até você falar, bateu aquele twin e parou. Aí só isso. Não. Por quê? Eu tenho um senso de preservação da vida, de vida bem desenvolvido. Você tem medo de alguma coisa? Ah, tem, né? Por exemplo? De morrer. Muitas coisas acontecendo, assim, eu tenho um pouco de medo, assim. Até mesmo meu medo acaba passando para minhas filhas. Hoje em dia o que eu tenho mais medo é de morrer, ainda mais eu tenho um filho pequeno. Você tem medo? Eu não. Medo do quê? Se todo mundo vai morrer um dia. Não é não? Qual é o seu limite para a vida? Muito trabalho, muita luta para me acabar de ajudar a criar os meus netos e pagar meus impostos, pagar minha casa, água, luz e comer e beber. É a minha vida. Eu amo. Que bonitinha, né? E a gente já tem aqui o pastor Vinícius, ele que gosta de muita aventura, não é verdade? Pastor, boa noite para o senhor. Boa noite. Pastor, a gente pôde notar nesse último VT que as pessoas, assim, os mais jovens, eles gostam de se arriscar mais. Os mais, que já viveram mais tempo, né, os mais experientes, digamos assim, eles já preservam um pouco mais a vida. Como se aventurar com segurança? Então, Ana, É possível? É muito comum as pessoas que não conhecem os esportes acharem que o esporte é radical simplesmente porque a pessoa arrisca a vida dela. E esse é um dos piores erros. Na verdade, é um mito, porque isso nunca existiu e não é isso que faz com que o esporte se torne radical. Ele é radical porque ele faz com que você prove os seus limites, mas dentro de um padrão. Então, existe várias empresas no Brasil que já trabalham com leis para que você evite, você diminui os riscos. Então, você calcula o risco. Então, vamos dizer que você vai descer uma tirolesa e você vê que ela vai alcançar 90 km por hora e o freio não é ABS ou não é um freio especializado para aquele tipo de situação, você está correndo um risco muito grande de se machucar. Então, você escolhe, não, eu prefiro não descer porque eu sei que isso não vai funcionar. Agora, o que acontece a partir do tempo que você começa a praticar os esportes? Você vai criando esporte de aventura, que no Brasil está muito bem desenvolvido. Há algum tempo atrás, o governo investiu muito dinheiro na BETA, que é uma associação que trabalha com esporte de turismo e aventura. E eles criaram várias normas junto da BNT, que é muito conhecida, e eles estipularam essas normas. Por exemplo, um rapel hoje no Brasil, se você for seguir a norma, você nunca vai descer um rapel com uma corda só. Você desce com duas. Você tem vários pontos de amarração, que a gente chama de segurança, que você vai fazer para não correr risco. Uma corda só é a mesma coisa que nada para nós. Então, eu não estou arriscando minha vida, porque eu tenho duas. Se eu vou com uma, aí o risco é muito grande. Aí eu estou arriscando minha vida. Eu vou descer sem capacete. A norma diz, use o capacete. Você não Tem usa, que obedecer, né, corre pastor? risco. Embora muita gente está em casa, deve estar pensando no pastor, falando tão bem sobre aventuras, sobre riscos. Pastor, ele surfa, ele anda de skate, é um cara que entende bastante do assunto. Pastor, se aventurar também traz alguns benefícios para a nossa vida, né? Sim, a vida só no nascer já é uma aventura. A gente sai, a primeira coisa que a gente sente é a dor de respirar. Por isso a criança chora, quando ela respira, a primeira sensação, o pulmão abre, tudo isso é uma aventura, você está respirando. É a mesma coisa quando você mergulha a primeira vez. Se você pegar um bebezinho recém-nascido e jogar na água, ele tranca a respiração por instinto, porque ele estava em água dentro. E aí que você vai crescendo, você vai criando medos e você tem que criar técnicas para superar esses medos. E isso é bom. Por exemplo, se você vive sempre a mesma coisa, você acaba tornando a sua vida monótona e sem graça. Quando você cria algumas aventuras que são saudáveis, porque, por exemplo, jogar futebol é uma aventura. Você não sabe quem é que vai te bater, se vai acontecer de alguma bola, chocar contra você. Jogar xadrez tem aventura também. Você tem que pensar, você sai do comum. É uma aventura diferente. É uma aventura ali, diferente, mas é aventura. Agora, quando você olha para os esportes radicais, você tem que olhar para o método em que você usa, a lei que você segue. Se você não usa isso, você acaba se perdendo e se machuca feio mesmo. Pastor, agora só para a gente terminar, a vida espiritual, a gente também coloca muitas vezes ela em risco?
Então, a vida espiritual é o único lugar que não permite que você corra riscos. Você não pode perder a oportunidade de ouvir a voz de Deus. E um esportista, quando ele realmente é honesto e sincero nos seus afazeres, ele conhece a lei e ele segue a lei. A aventura dele está ir até onde a lei permite ele estar. E na vida espiritual, para mim, é assim. Eu tenho que seguir a lei até onde ela me dá o conhecimento. É como se meus olhos fossem abertos. Então, por que eu vou andar de olhos fechados se eu estou perto do abismo? A vida espiritual é assim, se você não ouvir a voz de Deus, não deixar tocar no seu coração, não seguir o caminho certo, você pode se machucar seriamente e talvez nunca mais tenha volta. Tá certo, pastor. Muito obrigada pela sua presença. Já o senhor fica, aliás, aqui com a gente, que a gente vai ouvir uma belíssima mensagem musical agora com Gasperazzo. Se ergueu, sobre ele desceu negro manto de trevas e dor, mas eu amo essa cruz sobre a qual Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo essa rude cruz até morrer. Eu a vou proclamar até na glória das mãos de Jesus. A coroa da vida ganha. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, sem temor sobre mim, eu levarei. Sim, Ele vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória terei. Sim, eu amo a mensagem da cruz até morrer. Eu a vou proclamar até na glória das mãos de Jesus. A coroa da vida ganha.
Gasperazzo volta já já e quem está aqui do meu lado, pastor Gilson Brito. Tudo bem, pastor? Tudo bom, e você? Tudo bem, Tudo eu fiquei na paz? sabendo, tudo na paz, pastor. Fiquei sabendo que o senhor trouxe uma notícia pra gente. Onde o senhor vai estar nesse fim de semana, pastor? Antes de dizer onde eu vou estar esse fim de semana, eu quero lhe dizer que alguma coisa estranha está acontecendo aqui. Como assim, pastor? Eu não sei se eu cresci ou você diminuiu, Ele ia falar. mas eu não vou contar não vou contar o nosso segredo, não. O segredo, né? Mas obrigado por sua solidariedade. Imagina, pastor, a gente está sempre aí. Mas tá bom, a notícia é Macapá. Nós vamos ter uma caravana Novo Tempo lá em Macapá. Vamos colocar o VT, não é? Vamos rodar um VT? Tem Isso aí. VT para isso. Roda o Vamos lá. VT. A Rede Novo Tempo não para de crescer. Já estamos presentes em 13 países e mais de 800 cidades somente no Brasil. São mais de 240 milhões de pessoas alcançadas através da TV, rádio e internet. Mas não queremos parar por aí. Ainda existem muitos que precisam ouvir uma mensagem de amor, carinho e esperança. Nós queremos fazer parte do seu dia a dia por meio dos nossos apresentadores e cantores. E também queremos que você faça parte da nossa família. Por isso, vamos aí na sua cidade. Caravana Novo Tempo. Não perca! É isso aí. Então, sábado agora, dia 23, às 4 da tarde, lá no Zerão. Você que é de Macapá, você que está aí próximo à cidade de Macapá, é nosso convidado de coração. E um detalhe, Ana, que acho que é bom esclarecer, esse encontro não é apenas para membros da Igreja Adventista. Esse encontro é para todos os amigos, né? Os amigos da Novo Tempo. Então, vá lá, leve os seus parentes, leve os seus amigos e nós vamos nos encontrar, vai ser muito bom. O pastor diz que vamos nos encontrar porque ele vai estar lá, viu? Você quer conhecer o pastor Gilson e todo mundo, muitos Vários apresentadores, cantores e apresentadores. eles vão estar lá, viu? Então, corre para lá, sábado. É isso aí. Agora tenho abraços, pastor, para mandar aqui. Pessoas muito especiais para a gente que passaram o dia falando aqui, mandando abraços nas nossas redes sociais. Primeiramente, um abraço especial que não veio pelas redes sociais, é a tia Neuzinha, que toda terça e quinta, ela trabalha aqui na Novo Tempo e toda terça e quinta ela assiste o programa Além dos Fatos, Que pastor. bom. Abraço grande para a senhora. Meu tio também, tio Beto, lá de Mogi das Cruzes, está nos assistindo. Um grande abraço para o senhor. Agora, no Instagram, Wagner Dida, você é bem conhecido aqui na Novo Tempo, né, Wagner Dida? Até ele participando aqui. Abraços para a minha equipe do Estúdio A, que é essa equipe aqui que está gravando o programa hoje. E para você, Ana, minha vizinha, um abraço para você também, Dida. Abraço também, Vanleia Will, é isso mesmo. Abraços para meu pai, lá em Vitória da Conquista, Bahia, pastor. Ó, minha Vitória terra. da Conquista. Minha cidade. O nome dele é Vandir Will. Manda um abraço para ele, então, pastor, sim, seu conterrâneo. conheço, irmão Vandir Will. Um abraço para o senhor, irmão Vandir. É isso E para aí. todos os nossos queridos aí de Vitória da Conquista. Ana, aproveitando, eu quero mandar um abraço também para todo o povo de Salvador. Tá Infelizmente, certo. né, a gente sabe, tem havido chuvas intensas lá, desmoronamentos e várias pessoas já morreram, mais de 20 pessoas. Um abraço, assim, bem solidário para todo o nosso povo querido de Salvador. É isso aí, último abraço de hoje. Hoje está muito rápido aqui as coisas, gente. O Leandro Diniz manda um abraço para o meu pai Valdir e minha mãe Ivone. Eles são de Toledo, no Paraná. Abraço mandado. Se eu não mandei o seu abraço hoje, me desculpe, continua lá interagindo com a gente nas redes sociais. Qualquer hora vai aparecer seu abraço por aqui. A gente vai para um rápido intervalo. Pastor Gilson volta com a palavra depois dos comerciais. 2 minutos. Bendito seja o nome do Senhor, esse Deus maravilhoso que cada dia guia os nossos passos, que cuida de nós, né? Que é tão bondoso para com todos nós. É sempre um prazer, uma alegria falar com você. Muito obrigado aí por sua atenção, você que tem sido tão carinhoso conosco aqui na Novo Tempo e em especial com esse programa novo que é o Além dos Fatos. Muito obrigado mesmo. Alguns têm me perguntado em relação às reprises. O programa da terça-feira à noite, às 10 da noite, terças e quintas, na verdade, o programa é ao vivo.
É claro que poderá acontecer alguma situação em que a gente tenha que gravar, mas isso será uma exceção. O programa Além dos Fatos, a proposta dele é de ser ao vivo, terças e quintas, das 10 às 11 da noite. O programa de terça é repetido na quarta, às 7h30 da manhã e na quinta, às 9 da manhã. E o programa de quinta à noite, ele só tem uma reprise, que é na sexta-feira, 7h30 da manhã. Um outro detalhe também, talvez seja interessante você saber, é que o Além dos Fatos está também na Rádio Novo Tempo. Na Rádio Novo Tempo, Além dos Fatos está nas quartas e sextas, das 10 às 11 da manhã. Exatamente, se você tem Rádio Novo Tempo aí na sua cidade, e aliás, se você não tem, mas quiser ouvir através da internet, bem simples, não é? Então, Além dos Fatos, na Rádio Novo Tempo, quartas e sextas, das 10 às 11 da manhã. Eu tenho estado lá com o Carlos Veríssimo, que é o locutor, não é, do programa Bom Dia Novo Tempo, que é toda a manhã. E das 10 às 11, aí eu entro com ele e nós fazemos juntos o programa Além dos Fatos. Tem sido uma experiência muito agradável. Convido você também para ouvir Além dos Fatos na Rádio Novo Tempo. Vamos orar então para começarmos nosso assunto de hoje. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos juntos outra vez. E agora nós te pedimos a orientação do Espírito Santo a fim de que tenhamos entendimento da Tua Palavra e que esta nos abençoe e nos oriente no caminho pelo qual nós devemos andar. Nós oramos com gratidão no santo nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer uma pergunta para você. E essa é uma pergunta, assim, de caráter pessoal. Pode ser? Então lá vai. Nós já somos amigos, não é? Já estamos aí juntos há algum tempo, começamos o programa no início do mês de abril, então já temos aí, acho que 13 ou 14 programas, já estamos juntos há algum tempo. Espero que já tenhamos, assim, um bom relacionamento. Então, vai lá, a pergunta é a seguinte: qual é a sua idade? Quantos anos você tem? Se você se sente novo, essa pergunta certamente não lhe incomoda. Mas depois que a gente já está assim mais coroa, mais para lá do que para cá, essa pergunta muitas vezes é chata, não é? Inconveniente. Algumas mulheres, inclusive, que consideram falta de educação perguntar a idade. Mas geralmente quando elas estão assim nesse ponto é porque já estão bem vividas, né? E se incomodam com isso. Eu tenho... Aliás, antes de dizer a minha idade, se bem que eu já disse aqui em algum programa anterior, mas talvez você não tenha assistido ou tenha se esquecido, quantos anos você acha que eu tenho? Olha bem para mim. Olha bem para esse rostinho aqui, quase adolescente. Ai, ai, né? Ai, ai. Se bem que, olha, dá um desconto aí, porque televisão envelhece a gente, viu? Se bem que eu estou brincando. Na verdade, eu acho que televisão deixa a gente um pouco mais novo. Eles dão assim eles dão um tapa no visual da gente e a gente fica mais novo. Se bem que tem um problema, a gente fica mais gordo. Isso é sério. A televisão engorda a gente. Parece que puxa a gente assim para os lados. Eu ficaria feliz se puxasse a gente para cima, mas no caso é para os lados. Então, isso é ruim. Bom, mas falando sério, qual que você acha que é a minha idade? Pensou aí? Então, vou lhe dizer, eu nasci em março de 1966. Eu tenho 49 aninhos. Pensou mais? Menos? Ou você acertou em cheio? Sabe que eu estava um dia pregando numa cidadezinha no interior de Minas Gerais. E depois do culto, um senhor se aproximou de mim e disse assim: pastor, qual a sua idade? Eu disse: bom, eu não sei quanto tempo faz isso, talvez uns 5 ou 6 anos, mas suponhamos que tenha sido outro dia. Ele disse: qual a sua idade? Eu falei 49 anos. Ele disse assim para mim: pastor, não parece não. Quase que eu dei um abraço nele, né? Eu fiquei tão feliz que eu resolvi dizer para ele a razão de tanta juventude. Então eu me lembro que eu disse assim: olha, talvez seja porque eu me converti aos 11 anos de idade. Foi quando minha família conheceu o Evangelho, nós fomos para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu fui batizado ainda juvenil, e graças a Deus, eu disse para ele, desde esse tempo tenho permanecido no caminho do Senhor. De modo que eu nunca usei bebida alcoólica, eu nunca fumei, eu nunca participei de festas, essas coisas assim de perder noite. E eu disse para ele, talvez seja por isso. Aí ele olhou para mim e disse assim: pastor, é porque parece um pouco mais. Eu disse: ai, ai, ai. Eu estava tão feliz, eu estava me sentindo tão jovem. E quando ele veio com essa conversa, eu pensei: esse homem está precisando de óculos. Mas acho que não, acho que ele está me enxergando bem. Hoje, quando alguém pergunta a minha idade,
E se eu respondo e diz que não parece, aí eu mudo logo de assunto, porque eu já fico com receio do comentário seguinte. Sim, mas agora eu quero lhe fazer uma outra pergunta. Há quanto tempo você conhece o Evangelho? Há quanto tempo as verdades bíblicas chegaram ao seu conhecimento? Como já disse, eu era um garoto de 11 anos de idade. E graças a Deus, em todo esse tempo, tenho permanecido no caminho do Senhor. E eu fico pensando quantas verdades Deus já me deu a oportunidade de conhecer. Através de sermões que já ouvi, inclusive muitos sermões que ouço, tornam-se motivos bons para eu pregar. É assim, às vezes ouvindo colegas pregando mensagens que falam ao meu coração, estes assuntos tornam-se temas dos meus próprios sermões. Quantas verdades eu já aprendi ouvindo pregações. Quantas verdades eu já aprendi fazendo estudos da Bíblia, pessoalmente ou às vezes em pequenos grupos. Ou no meu caso, que tive a oportunidade de estudar teologia nas aulas do curso de teologia. Quantas verdades Deus já falou comigo através de pessoas que às vezes eu nem imaginava que poderiam me dizer alguma palavra de orientação. Às vezes através de músicas, não é? Você ouviu essa música agora há pouco, tão linda, eu amo a mensagem da cruz. Essa música fala ao coração. É uma verdade que Deus nos apresenta através dessa maneira, assim, dessa forma artística, cantada. Há quanto tempo você conhece o Evangelho? Essa é a questão. Há muito tempo? No meu caso, já são 11 para 49, 38 anos. E você? Mesmo tempo que eu, um pouco mais, talvez menos, bem menos. E é claro, a pergunta seguinte que é inevitável. Como você tem se relacionado com essas verdades que conhece? Qual tem sido sua reação diante da verdade bíblica? Eu quero agora convidar você para nós abrirmos a Santa Bíblia. E nós vamos abri-la aqui na Carta aos Hebreus. Se você tiver uma Bíblia aí e quiser acompanhar o texto, Carta aos Hebreus, capítulo 2, verso 1. Está escrito assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Essa carta aos Hebreus é, em realidade, uma carta anônima. Não há no texto nenhuma referência ao seu autor. No entanto, muitos estudiosos, teólogos, creem que seja de autoria do apóstolo Paulo. Existem várias razões para isso. Eu vou, então, trabalhar considerando essa possibilidade. Paulo estava em Roma e, a princípio, ele escreve para cristãos judeus que viviam na própria cidade de Roma. Essa carta foi escrita no ano 63 da era cristã. É claro que, apesar de ter sido escrita primeiramente para esses cristãos judeus que viviam em Roma, a carta aos Hebreus tem uma aplicação para o povo de Deus em toda a era cristã. Razão porque, é claro, está inclusa aqui na Santa Bíblia. Quando a gente estuda a carta aos Hebreus, a gente percebe que há um tema principal. E o tema predominante dessa carta aos Hebreus é o Senhor Jesus Cristo. Há uma preocupação do apóstolo Paulo de fortalecer nos cristãos judeus a convicção de que Jesus realmente é o Messias. Jesus é o Filho de Deus. Jesus cumpre todas as profecias do Antigo Testamento referentes ao Messias. Quando Paulo diz assim, convém que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, as verdades aqui são, sobretudo, verdades relativas ao Filho de Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Mas, pensando assim de uma forma mais ampla, quantas verdades o Senhor tem dado a você e a mim a oportunidade de conhecermos? Inclusive também através aqui da Novo Tempo, da Rede Novo Tempo de comunicação, seja pela internet, seja pelo rádio, seja aqui pela TV. Quantas verdades o Senhor nos tem dado o privilégio de conhecer. E a orientação que o Senhor está dando para você e para mim nesta hora é: convém que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. E olha uma advertência, para que delas nós jamais nos desviemos. Não basta conhecer a verdade, é preciso apegar-se à verdade. Paulo diz, convém que nos apeguemos, que nos concentremos, que nos agarremos às verdades ouvidas, para que dessas verdades nós nunca nos desviemos.
Qual tem sido sua reação diante da verdade bíblica? Você tem se agarrado, tem se concentrado? Você tem se mantido firme nas verdades ouvidas? Nós precisamos ter muito cuidado. Sabe uma coisa muito séria que eu tenho aprendido ultimamente? Eu tenho aprendido assim, que a verdade, quando não salva, condena. A verdade, quando não santifica, endurece. Isso é muito sério, não é? Significa dizer assim, Deus nos envia a sua palavra e nos dá o privilégio de conhecermos as verdades bíblicas, as verdades evangélicas, com o propósito, nossa salvação, nossa santificação. Quando você recebe essas verdades no seu coração com sinceridade e procura vivê-las, praticá-las, quando você se compromete com essas verdades, quando você assume a vontade de Deus na sua vida, então a verdade cumpre o seu propósito, que é a sua santificação, que é a sua salvação. Todavia, quando a gente resiste à verdade, ou quando a gente ignora a verdade de Deus, esta que seria para a nossa salvação coopera para a nossa condenação. Esta que vem para a nossa santificação contribui para o nosso endurecimento. Isso é muito sério, não é? Significa dizer ainda assim, quando você ouve a verdade, ou você é colocado mais próximo de Deus, ou você é levado ainda para mais distante dele. Tudo depende da sua reação diante da verdade. A verdade ou salva ou condena, ou santifica ou endurece. E a pergunta continua, qual tem sido sua reação diante da verdade? Outro dia eu ouvi um pensamento que achei bem interessante também. Esse pensamento diz assim, que nada endurece mais o coração humano do que uma familiaridade estéril com as coisas sagradas. Forte, não é? Nada endurece mais o coração humano do que uma familiaridade estéril com as coisas sagradas. Significa que não basta ouvir a verdade. Ouvi-la é importante, mas se nós ouvirmos e ignorarmos ou resistirmos, então, em vez de sermos abençoados por essa verdade, cada vez o nosso coração se endurece mais e nós nos afastamos do Senhor. Talvez você já tenha ouvido dizer também que, assim como o sol, ele alimenta e fortalece uma planta viva, ele também seca e queima a planta que está morta. O fogo que derrete a cera, ele também endurece o barro. Compreende? Qual tem sido a sua reação diante das verdades bíblicas, diante das revelações de Deus para você? Quantas vezes, em quantas circunstâncias, o Senhor tem procurado trazer a sua verdade ao seu conhecimento? Quantas vezes o Senhor tem procurado sensibilizar o seu e o meu coração? E a pergunta insiste, qual tem sido sua reação diante da verdade bíblica? Há alguns anos eu fui ao sul de Minas Gerais. Na verdade, eu já morava ali no sul de Minas, na cidade de Lavras, onde tive a oportunidade de morar por 3 anos. E fui convidado para participar de um acampamento de jovens, ali mesmo no sul do estado. E um amigo meu, pastor Marcelo Carvalho, nós trabalhávamos juntos na mesma instituição, a FAD Minas, nós fomos juntos, viajamos juntos para lá. No sábado pela manhã, o pastor Marcelo fez uma palestra para os jovens, uma palestra bastante interessante e muito instrutiva. E depois da palestra dele, eu entrei e fiz a mensagem, fiz o sermão. Depois do almoço, conversando com o pastor Marcelo, ele me disse algo que me fez pensar. Ele disse assim, olha Gilson, eu estava agora há pouco lá no refeitório, e eu estava almoçando, e um rapaz se aproximou de mim. E ele puxou conversa e disse assim, pastor Marcelo, a palestra que o senhor fez foi muito apropriada, foi muito boa. Eu aprendi com o senhor umas coisas muito legais. E o Marcelo disse, que bom. E o moço continuou dizendo, e olha, o sermão do seu amigo, do pastor Gilson, também foi muito bom. Eu vi que ele fez um sermão bíblico, e tudo o que ele disse também foi verdade. E o moço disse, vocês estão de parabéns. O Marcelo disse, tá bom, muito obrigado. Mas olha só o comentário seguinte dele. Ele disse assim, ô pastor Marcelo, pena que o acampamento termina no domingo
e aí a gente vai embora, e segunda-feira a vida continua e nada muda, não é? E o Marcelo disse assim, mas como você diz que nada muda? O que você quer dizer com isso? Ele disse, pastor, o senhor sabe, eu já participei de tanto acampamento, de tanto retiro espiritual, de tantas semanas de oração, eu já ouvi tantas coisas lindas, e eu já fiz tantos propósitos de servir a Deus, de andar nos caminhos dele, mas eu já sei, pastor, que quando as luzes se apagam, quando a festa acaba, quando não tem mais a pregação, quando não tem mais a música, a gente vai para casa e a vida segue, a vida continua e a gente não muda nada. E o Marcelo, claro, disse para ele, moço, você não pode pensar assim. Infelizmente, a grande realidade é que há tanta gente por esse mundo afora que tem ouvido tanto as verdades do Evangelho, mas lamentavelmente tem sido tão indiferente, tão resistente, que em vez de aproximado do Senhor, tem se distanciado cada vez mais. Por favor, não pense assim. Não pense que não tem mais jeito para você. Não pense que não dá mais, que você não vai mais se aproximar de Deus. Não pense assim. Essas verdades que Deus está trazendo para você não são para a sua condenação, para a sua salvação. Estas verdades não são para o seu endurecimento, são para a sua santificação. Mas você e eu não podemos simplesmente ouvi-las, ignorá-las ou resisti-las. Nós precisamos, como diz o apóstolo Paulo, nos apegar a essas verdades com mais firmeza. Precisamos nos concentrar nelas para que delas nós jamais nos desviemos. E veja bem aqui nesse mesmo texto, Hebreus, capítulo 3, a partir do verso 12. Carta aos Hebreus, capítulo 3, a partir do verso 12. O apóstolo Paulo diz assim, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. E agora ouça, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. O servo de Deus está aqui nos fazendo uma veemente advertência. E ele diz assim, tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, diz Paulo, nós devemos nos exortar, ou seja, nos advertir uns aos outros, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de nós seja endurecido no engano do pecado. E aí ele insiste, enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O dia de você e eu nos entregarmos a Deus e nos firmarmos nas verdades bíblicas é hoje. E o momento é agora. E a minha pergunta para você é, por que você resiste tanto? Porque você ouve e até aprecia, mas não segue, não pratica, não vive. Até quando nós vamos continuar brincando com as coisas espirituais? Até quando? Eu estava ano passado num encontro, fui pregar num programa especial da igreja. E depois do programa, no finalzinho do sábado, uma pessoa me procurou. E ela me disse assim, pastor, eu estou aqui em nome de uma outra pessoa que quer falar contigo, mas está com vergonha. E ela pediu para que eu lhe falasse, e eu estou aqui para fazer uma pergunta para o senhor em nome dessa outra pessoa. Eu disse, pois não, fique à vontade. E assim, resumidamente, ela me contou a história e disse que essa outra pessoa, casada e por sinal cristã, tanto ela quanto o cônjuge, estava tendo um relacionamento extraconjugal. E esta pessoa então me disse assim, pastor, e por conta desse relacionamento extraconjugal, esta pessoa que me solicitou lhe contar isso, está com medo de Deus,
E ela pediu para eu lhe contar essa história, porque quer ouvir um conselho seu. E eu disse para quem falou comigo assim, volte então para quem lhe mandou me dizer essas palavras e diga que não precisa sentir medo de Deus. Ou não precisa sentir medo de Deus, porque o nosso Deus tem prazer em perdoar, o nosso Deus tem prazer em restaurar, o nosso Deus tem prazer em dar uma segunda oportunidade e levantar os caídos. Mas aí antes que a pessoa saísse, eu disse assim, mas por favor também não se esqueça de dizer, além de dizer que não precisa ter medo de Deus, por favor não se esqueça de dizer que eu mandei falar, que ele ou ela também não pode brincar com Deus. Você compreende? Nenhum de nós precisa ter medo de Deus, mas nenhum de nós também pode brincar com Deus. Há muitas pessoas que vão se arriscando muito. Elas sabem qual é o caminho, elas já foram chamadas para o caminho, elas já se sentiram tocadas, sensibilizadas por Deus para o caminho. No entanto, elas vão ignorando ou vão resistindo, como se elas estivessem brincando com Deus. É como esse pessoal que pratica esportes radicais. Enquanto está praticando o esporte dentro das normas de segurança e tal, como o pastor disse, está tudo bem. O problema é que muita gente vai se empolgando nesse caminho e chega um momento quando começa a aventurar-se por conta própria. Cada aventura que faz, descumprindo as regras, mas tendo êxito, dá coragem para aventurar-se ainda mais, até o momento quando, infelizmente, acontece uma tragédia como esta que aconteceu com esse jovem recentemente. Por favor, não tenha medo de Deus, mas também não brinque com Deus. Será que eu estou falando agora para alguém que conhece o Evangelho, tem sido alcançado pelas verdades bíblicas, mas talvez você esteja adiando, esteja postergando sua decisão de andar nos caminhos do Senhor? Talvez você já tenha se sentido muitas vezes sensibilizado pelo Senhor. Esses dias também eu ouvi um pensamento que achei interessante. O pensamento diz assim, arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda. Sério isso, né? Arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda. Mais do que nosso choro, mais do que nossas lágrimas, mais do que nossa tristeza, Deus deseja ver, Ele quer ver a nossa mudança. E acredite, pelo poder do Espírito Santo, nós podemos mudar. Nós podemos ter uma nova vida se nós nos agarrarmos, nos apegarmos às verdades bíblicas. Ainda que haja muito esforço do mal para nos desviar da verdade, pelo poder de Deus, nós permaneceremos firmes no caminho do Senhor. Se você verdadeiramente está disposto a ser fiel a Deus, e se você se concentrar na sua palavra, o Senhor vai lhe dar poder para vencer. Um dia Jesus fez um sermão, isso está em João capítulo 6. E este foi um sermão duro, um sermão forte. Às vezes os sermões são mais light, mais suaves. E às vezes eles são um pouco mais fortes, um pouco mais pesados. O de hoje não me está parecendo um sermão assim muito light, não é? O sermão de Jesus foi forte naquele dia. E eu acho interessante que a Bíblia diz, quando Jesus terminou o seu sermão, muitas pessoas que até então o estavam seguindo, disseram assim, duro é esse discurso, quem poderá suportá-lo? E aí diz a Bíblia que várias pessoas desistiram de seguir Jesus e viraram as costas para ele. Então Jesus se voltou para os seus discípulos, para os 12, e disse assim, e vocês o que farão? Vocês também vão me deixar? Vocês também vão embora? E nessa hora diz a Bíblia que Pedro tomou a palavra. Pedro era o mais falante do grupo, e por isso muitas vezes ele se equivocava. Quem fala mais, erra mais, não é? Só que nesse dia Pedro acertou na veia. Pedro foi perfeito. Quando Jesus disse assim, vocês também vão me deixar? Vocês também vão embora? Pedro disse assim, Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos conhecido e crido que Tu és o Santo de Deus. Senhor, para quem nós iremos? Como se ele dissesse assim, nós já achamos o que procurávamos. Nós já encontramos quem nós precisávamos. Para quem nós iremos, Senhor? E ele disse, Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos conhecido
e nós temos crido que tu és o Santo de Deus. Qual é a sua reação diante do Evangelho? Você está entre aqueles que desistem do Senhor, que viram as costas para Ele, porque consideram duro, difícil o seu discurso, pesado o seu sermão? Você está entre aqueles que consideram o caminho do Senhor desinteressante e o abandonam? Ou você está entre aqueles que, como Pedro, dizem: Senhor, para quem irei? Tu tens as palavras da vida eterna, para quem irei? Oh, meu amigo, minha amiga, por favor, creia no que eu estou lhe dizendo. Eu não estou lhe dizendo essas palavras porque sou um pastor e o pastor deve dizer isso. Eu estou lhe dizendo isso porque eu creio de todo o meu coração. Como pode alguém que já conhece os caminhos do Senhor afastar-se dele? Para onde você vai? Que esperança existe para você e para mim nesse mundo no qual vivemos? Você ainda não percebeu que o mundo vai de mal a pior? Você não percebeu ainda que os homens estão se afundando nos seus pecados? Que os homens estão se maltratando? Eles estão se desrespeitando? Quanto mais os homens se orgulham de sua liberdade, mais escravos eles se tornam de seus próprios pecados. Mais eles desvalorizam o próprio corpo. Mais eles desvalorizam aqueles que eles mais deviam amar. Mais eles invertem os valores e vivem uma vida louca. Para quem você vai? E para quem eu vou? Para quem nós que conhecemos o Senhor iremos se nós o deixarmos? Ou eu quero nessa hora, em nome de Jesus, apelar ao seu coração e dizer para você que você precisa se apegar com mais firmeza às verdades que você tem ouvido. Inclusive aqui na TV Novo Tempo. Quantas pessoas Deus tem usado aqui para falar ao seu coração? Eu assisto a Novo Tempo há vários anos. E quantas verdades de Deus eu já aprendi aqui, com o pastor Arilton Oliveira, com o pastor Ivan Saraiva, com o pastor Luiz Gonçalves, com o Tito, Leandro Quadros, com a Darleide, com tantas outras pessoas. O que você tem feito com essas verdades que Deus tem trazido ao seu coração? Em nome de Jesus, eu imploro a você, receba essas verdades no coração, mas não seja apenas um apreciador da Bíblia, seja um praticante do Evangelho. Não apenas olhe o caminho, mas coloque os seus pés nele, porque Deus está nos chamando para a nossa salvação, para a nossa santificação. Quantas vezes você e eu ouvimos a voz de Deus, e Deus nos fala das mais diferentes formas e nos mais diferentes momentos. Por sinal, essa é a música que a gente vai ouvir agora. A voz de Deus está aí, em diferentes momentos, de diferentes formas. Ouça essa música e depois eu quero ter o prazer de orar com você. Eu sonhei que era Moisés lá no monte do Sinai, quando ouviu a voz de Deus. E outras vezes me imagino como Paulo a escutar na estrada de Damasco o meu Salvador chamar. Mas hoje eu sinto sua presença pelo ar. Eu posso ouvir o som do seu falar. Ouço sua voz toda vez que ouço um bebê chorar, ao ouvir um passarinho de manhã ao despertar. Ouço sua voz quando um trovão ecoa pelo céu, quando o vento sopra forte na floresta eu posso ver e eu sei.
Oh, eu sei que ouvi a voz de Deus. Nessa nova geração, poucos guardam sua fé em um Deus que não se vê, mas Ele tem me revelado, e hoje eu posso afirmar que o Senhor de toda a criação vai comigo onde eu andar. Mas hoje eu sinto Sua presença pelo ar. Eu posso ouvir o som do Seu falar. Ouço Sua voz toda vez que ouço um bebê chorar. Ao ouvir um passarinho de manhã ao despertar, ouço Sua voz quando um trovão ecoa pelo céu, quando o vento sopra forte na floresta eu posso ver, e eu sei, oh, eu sei que ouvi a voz de Deus. Ouço Sua voz toda vez que ouço um bebê chorar. Ao ouvir um passarinho de manhã ao despertar, ouço Sua voz quando um trovão ecoa pelo céu, quando o vento sopra forte na floresta eu posso ver, e eu sei, oh, eu sei que ouvi a voz de Deus. E eu sei, oh, eu sei que ouvi a voz de meu Deus. Ainda não sou velho, mas eu já vivi o suficiente para saber que essa vida é muito curta. Essa vida é só uma passagenzinha rápida. Mas apesar de ser curta, é muito importante, porque o nosso futuro eterno é definido durante esta curta existência. A depender das minhas escolhas, das minhas decisões, o meu futuro eterno será decidido para a vida eterna ou para a morte eterna. O meu apelo a você nessa hora é claro: decida-se pelo Senhor. Apegue-se às verdades ouvidas e não se desvie delas. E pela graça de Deus, um dia nós alcançaremos a vida eterna. Vamos orar. Pai querido, nesta hora, Senhor, eu te peço por todos que participam comigo dessa prece, ó Deus, que a voz do Teu Espírito continue sendo ouvida, e que o Teu Espírito cada dia nos guie para o caminho da vida eterna. Toma, Pai, cada um de nós nas Tuas mãos, santifica-nos na verdade. Nós te pedimos, Pai, com louvor e gratidão, em nome de Jesus. Amém.
Guarde no seu coração a palavra do Senhor que diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Continue firme na verdade do Senhor. Um abraço. Tchau.